quarta-feira, dia 22 de fevereiro, foi realizada a missa solene com a imposição das cinzas no Santuário da Conceição. Devotos e devotas se reuniram para celebrar o período quaresmal em um momento de oração e fé. Foram celebradas 4 missas ao longo de todo o dia. Também houve a imposição das cinzas na cabeça dos fiéis em alusão ao texto de Gênesis. Lembra-te que és pó e ao pó há de voltar. O padre Elinauro Santos, reitor e pároco do Santuário da Conceição, presidiu a Santa Missa iniciada às 17 horas e concelebrada pelos diáconos Levi e Assis. O padre Elinauro, em sua homilia, destaca o significado da Quaresma em nossa vida. Nós damos início ao tempo da Quaresma. Nesta quarta-feira de cinzas, a Igreja nos orienta a nós fazermos jejum e abstinência. O jejum é nós retirarmos alguma coisa da nossa alimentação. Como, por exemplo, uma das refeições, a gente fazer ela incompleta, com um objetivo, de nós oferecermos a alguém necessitado um pouco daquilo que temos. E ela também nos orienta a nós nos abstermos de carne vermelha. Então, por um dia, hoje e também na Sexta-feira Santa e as sextas-feiras da Quaresma, a Igreja pede que nós não comamos carne vermelha. E começamos, portanto, a Quaresma. A palavra Quaresma vem do número 40, que quer simbolizar aí 40 dias que nós vamos nos preparar para celebrar a maior festa da nossa fé, que é a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Jesus. E tem um fundamento bíblico. Isso nos lembra os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, se purificando, se aperfeiçoando para entrar na terra prometida. Nos lembra também os 40 dias que Jesus jejuou antes de começar a sua missão pública. Depois de jejuar, ele foi tentado e, portanto, venceu as tentações. Então é este tempo que a Igreja nos propõe para nós nos prepararmos bem para a Páscoa. E nós temos aí alguns exercícios que a Igreja nos propõe, conforme nos orientou hoje o Evangelho que nós ouvimos. Algumas práticas quaresmais, que são a prática da esmola ou da caridade, a prática da oração e a prática do jejum. Neste período da Quaresma, de uma forma mais intensa, nós somos convidados a realizar essas 3 práticas. E Jesus nos orienta no Evangelho de hoje que as motivações pelas quais nós cumpramos essas práticas, elas devem ser motivações interiores, deve vir do coração, e não apenas para nós mostrarmos para as pessoas o que estamos realizando. Por isso Jesus diz assim: quando deres esmola, quando tu jejuares, quando tu orares, você não precisa estar por aí publicando para que as pessoas vejam o que tu estás fazendo. Por que então essas 3 práticas nesse tempo da Quaresma? Por meio da prática da esmola ou da caridade, nós estabelecemos uma relação com o nosso próximo. Lembrando que a nossa vida, nós a construímos por meio de relações com as pessoas. E existem muitos que estão do nosso lado que são necessitados. E o Senhor nos convida a alimentar, neste tempo da Quaresma, esta relação com o nosso semelhante. Por meio da oração, nós alimentamos a nossa relação com Deus. Entramos em plena comunhão com Ele. Se o nosso próximo, ele é um lugar do encontro, a relação com Deus também ela deve ser alimentada por meio da oração. E o jejum, pelo jejum eu alimento a minha relação comigo mesmo. Eu aprendo por meio daí a dominar
os meus instintos, as minhas vontades e a direcionar essas vontades para Deus. Vejamos, alimentamos a nossa relação com Deus, com o nosso próximo e conosco mesmos. Então, por meio dessas práticas, nós crescemos na vida espiritual e também na vida comunitária. Falou também sobre o tema da campanha da fraternidade que foi lançada nesse mesmo dia pela CNBB. Aqui no Brasil, nós somos convidados a refletir todos os anos sobre a campanha da fraternidade. É um gesto concreto que a igreja também nos propõe para nós realizarmos. E este ano nós refletimos sobre o tema da fome, fraternidade e fome. Lembrando que nós ainda temos muitos irmãos nossos, que talvez não precisamos ir longe, para percebermos que ainda não vivem dignamente como filhos e filhas de Deus. E o alimento é uma das formas de nós vivermos a dignidade de filhos de Deus. Por isso a igreja este ano vai nos convidar, primeiro a refletir sobre este tema, depois a realizarmos alguma ação prática, para que nós sanemos esta ferida que ainda assola a vida de muitos irmãos e irmãos nossos. Então, irmãos e irmãs, é um grande retiro espiritual que a igreja está nos convidando a fazer. Começando hoje, nesta quarta-feira de cinzas, e aí até o dia da Páscoa, que o nosso coração esteja, portanto, preparado para celebrar bem esta festa, que muda a história da humanidade, que muda a história da nossa fé. São Paulo nos recorda sempre que, se Jesus não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria uma fé vazia. Então, este tempo da Quaresma é de preparação para esta grande festa, que dá sentido para a nossa vida, dá sentido para a nossa fé, sem a qual não teríamos sentido nós estarmos aqui reunidos. Se estamos reunidos porque o Senhor ressuscitou e está vivo entre nós. A Quaresma é sempre uma oportunidade de reflexão e da escuta mais atenta da palavra, que a convida à conversão, à mudança de vida. Para os nossos fiéis, é mais uma chance de estar mais próximo de Deus. A quarta-feira de cinzas, ela é o primeiro dia da Quaresma, né? Conta nesses 40 dias. A quarta-feira de cinzas também, ela vem depois da terça-feira de carnaval. E aí a gente vai fazer a nossa fala observando algumas dúvidas, né, que as pessoas têm em relação à quarta-feira de cinzas. Algumas pessoas perguntam se a quarta-feira de cinzas é para tirar os pecados que foram feitos no carnaval, né? Então, assim, a partir da quarta-feira de cinzas, nós somos chamados a uma revisão de vida e mudança também. Então, assim, a vida não se resume só em 3 dias, né, que é referente ao carnaval. Então, assim, que a gente possa mudar as nossas ações, olhando a nossa vida, os nossos comportamentos, né, as nossas ações, para que a gente possa ter uma boa Quaresma. Outra dúvida que as pessoas têm em relação à quarta-feira de cinzas é: de onde vêm essas cinzas, né, que o padre faz a cruz em nossa testa, ou então às vezes coloca na cabeça? Então essas cinzas, elas são dos ramos, né, queimados, do domingo de Ramos, do domingo de Ramos do ano passado, né, vamos dizer. Outra coisa que as pessoas perguntam mesmo em relação à quarta-feira de cinzas o que o padre fala, né, na hora que ele coloca as cinzas. Ele fala: convertei-vos, né, e credes no Evangelho, né? E aí ele nos chama também a uma conversão. A quarta-feira de cinzas também a gente tem essa missa de cinzas, onde todo cristão católico vai para também fazer essa reflexão, mudança de vida, essa caminhada de uma maneira nova, né? Então a quarta-feira de cinzas, ela é muito importante para o cristão,
porque lá a gente vai fazer essa reflexão e lembrar, né? Porque que a gente tem essa caminhada e que a gente precisa de mudança, e mudança de vida. Se o povo de Deus no Senhor cresce, assim eu já atendesse sua voz. Se o povo de Deus no Senhor cresce, assim eu já atendesse sua voz.